Fala galera, tranquilo? Professor Cristiano Torres com vocês nessa pré-aula Matemática 1. E o tema da nossa aula de hoje, noções de conjuntos numéricos. Bom, é fato, tá certo, que você já usou durante muitas vezes o números em sua vida. Eu poderia fazer algumas perguntas importantes, como por exemplo, de que forma surgiram os números? Como foram as primeiras formas de contar? Como os números foram criados? Será que eles já existiam? Todas essas perguntas, elas são bastante interessantes, porque fomenta, tá certo, naquele estudante um pouco mais curioso, a pesquisa. E aí eu deixo a vocês um pouquinho da busca pela história dos números. A nossa aula hoje, ela pretende justamente fazer uma diferenciação sobre os principais conjuntos numéricos que nós vamos utilizar no decorrer da resolução dos problemas. Iniciando, os conjuntos numéricos, eles são formados pelos algarismos indo-arábicos, Os algarismos de 0 até 9, que compõem justamente com a sua composição, formam os números do nosso sistema de numeração, que é na base 10, é o sistema decimal. Então nós começamos aqui apresentando o primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais. Em seguida nós temos também o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e fechamos essa primeira parte com o conjunto dos números reais. Termina aí, Cris? Não, não termina aqui. Existe um outro conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos, que aí sim, ele abarca, ele envolve todos os conjuntos que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, começando pelo conjunto dos números naturais e depois vamos fazer as associações entre eles, as correlações. Os números naturais, ele tem a sua representação justamente pelos números inteiros e positivos. Então aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências, que indica que esse conjunto ele é infinito. É provável a obtenção de vários subconjuntos de um conjunto. Então, se esse conjunto numérico tem essa característica, ou seja, todo número natural possui um antecessor. Então, o 0 é o único que não tem essa característica, mas a partir dele, por exemplo, 1, o antecessor do 1 é o 0. E todo número natural, inclusive o 0, tem o seu sucessor. A isso somamos uma unidade. Então, o sucessor do 10 é o 11, o sucessor do 3 é o 4. Alguns subconjuntos especiais que eu destaco aqui, nós temos o n asterisco. O que significa esse símbolo asterisco junto a um conjunto numérico, próximo a ele aqui? Significa a ausência do zero. Então, o conjunto dos números naturais sem o zero. Olha outra representação, subtraindo esse elemento do conjunto dos números naturais. Outro subconjunto importante dos números naturais são o conjunto dos números pares positivos. Olha, pares 0, 2, 4, 6, 8, 10. Os ímpares 1, 3, 5, 7. Os números primos, por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Algumas operações envolvendo os números naturais, elas são importantes. Como, por exemplo, você pode ver aqui, destacando aqui do lado, um número natural somado a outro número natural resulta em um número natural. Um número natural multiplicado por outro número natural, resulta também em um número natural. Ô Cris, e cadê as outras operações matemáticas? Bom, é justamente isso que eu deixei aqui para que a gente faça uma reflexão. O que aconteceria, por exemplo, se eu subtraísse dois números naturais na seguinte condição? Imagina o seguinte, que eu tivesse 3 menos 5. Qual o resultado dessa operação matemática? Observe que o resultado dessa operação matemática é o número negativo 2, o menos 2, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. A necessidade de outros números faz com que outros conjuntos surjam. E aí, no caso, surge agora o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele está associado aos números naturais, olha, percebam aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e os seus opostos, os seus simétricos. Quem é o oposto de 1? Menos 1. Quem é o oposto de 2? Menos 2. Quem é o oposto de 3? Menos 3.
E o oposto de 4, menos 4. Tudo isso tomando como referência o zero. Nós poderíamos construir uma reta para simbolizar o conjunto dos números inteiros. Então eu vou representar aqui o z, conjunto dos números inteiros, e destaco justamente aqui o zero. Bom, à direita do zero nós vamos ter os valores positivos. O interessante é que nessa representação geométrica deve existir uma padronização da unidade. Então aqui eu tenho uma unidade, aqui eu terei 2 unidades e assim sucessivamente. 3 unidades, 4 unidades e aí segue a mais infinito. Verifique que entre 0 e 1 não existe nenhum número inteiro. O número inteiro que existe aqui, olha só, 0, 1, 2, 3 e 4, só esses daqui perfaz os valores positivos dos inteiros. Então se eu perguntasse para vocês, entre 0 e 3, quantos números inteiros existem? Na verdade, apenas 2 números inteiros, o 1 e o 2. Bom, agora nós temos a representação dos opostos. Até aqui, então, eu tinha representado alguns números naturais. Todo número natural é um número inteiro. E os seus opostos, simétricos, podemos falar assim também, porque tomamos como referência a origem, o zero. Então, simétrico ao zero, se eu tenho aqui uma unidade, o simétrico dele seria agora o menos 1. E aí eu teria aqui, nesta mesma ideia, o menos 2, o menos 3. E atenção somente para a questão da padronização. Eu não estou usando nenhuma referência, nenhuma régua, certo? Mas eu estou usando o bom senso para que esses espaçamentos eles fiquem devidamente iguais. Ok? Então aqui tende a menos infinito e aqui vai tender a mais infinito. Uma pergunta. Entre menos 2 e mais 2, quantos números inteiros existem? Então a gente pode perceber a existência de 1, 2, 3 números inteiros. Perfeito? Alguns subconjuntos podem também surgir do conjunto dos números inteiros. O mais importante dele, nesse caso aqui, seria o z asterisco, que é justamente o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então ele vem lá de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O que é que está errado aí nessa representação? O zero. Se é asterisco, a ausência do zero aqui, ela deve ser, certo? Destacada. Então aqui no nosso caso, o zero não pertence ao conjunto dos números z asterisco. Um outro conjunto também interessante seria o z, alguns colocam aqui, né? O z menos. O que é o z menos? É o conjunto dos números asterisco negativo. O z menos nós teríamos de menos infinito, então menos 3, menos 2, menos 1. Aqui eu teríamos só apenas os valores negativos. Já no caso do z+, o z+ é um conjunto que tem os mesmos elementos do conjunto dos números naturais. E quem seria o z+? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, reticências e aí até mais infinito. Ok? O que acontece de interessante, fera, e você não pode deixar de estar atento. Se você soma 2 números inteiros, o resultado é um número inteiro. Se você subtrai 2 números inteiros, o resultado também é um número inteiro. Veja, eu estou falando um número inteiro. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser um número natural, que é um número inteiro. E na multiplicação dos números inteiros, também você gera um outro inteiro. Isso é o que a gente chama das operações, né? O fechamento entre as operações envolvendo os números inteiros. Aqui uma aplicação prática, né, do nosso cotidiano com relação a essa importância dos números inteiros. Então eu trouxe aqui o conjunto dos números inteiros representado e aqui uma referência de algumas altitudes ou desníveis. Tomando como referência, olha a referência aqui, é o nível do mar. Então o nível do mar seria o zero aqui dessa representação do
conjunto, né? Aqui eu tenho essa escala por meio do desenho. E aí a pergunta é, o ponto A estaria a que nível? Bom, observe que ele está acima do nível do mar, então ele teria justamente uma cota positiva, um valor positivo. Então nós estaríamos mais 200. Então aqui representado no ponto A, mais 200. E o ponto B? Bom, o ponto B representa aqui uma depressão, tomando como referência o nível das águas do mar. Essa depressão está abaixo do nível do mar. Então não posso colocar mais 30, ela está abaixo e a representação ela é negativa. Então menos 30 é a cota em relação ao nível do mar, tomando como unidade de comprimento metro. E por último, nós temos já aqui, no caso, o ponto C, abaixo também do nível do mar, e esse ponto de cota 80. Então aqui nós teríamos menos 80 metros. Isso acontece também com as temperaturas, não é isso, Cristiano? Exatamente. Então, a temperatura ela pode ficar abaixo de zero. Um frio mesmo daquele de rachar. Menos 10, menos 15, menos 20 graus Celsius. Ou ela pode ser aquela temperatura de queimar o cocão. 30 graus, 40 graus Celsius, 50 graus, ok? Então a referência sempre vai ser o zero nessa escala. O conjunto dos números racionais. Bom, o que é que a gente chama de números racionais? O número racional, ele é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Agora, cuidado. Olha aqui, ó. Podemos escrever da forma de um quociente, né, de uma divisão. Porém, tanto o numerador quanto o divisor, eles devem ser diferentes de zeros e devem ser inteiros. Então, daqui, olha, vamos fazer essa leitura simbólica aqui embaixo comigo. Olha só, Q representa o conjunto dos números racionais e X pertence ao conjunto dos racionais, tal que X é uma fração, com o numerador pertencente ao conjunto dos números inteiros e o denominador pertencente ao conjunto dos números inteiro asterisco. Esse asterisco a gente já viu, é a ausência do zero. Imagina só, dividir alguma coisa por zero, não existe essa divisão. Então, numerador e denominador devem ser números inteiros. Cuidado, muito cuidado, fera, com algumas situações. A gente fala sobre fração. Eu poderia ter o número raiz de 3 sobre 4. Bom, verifique, isso é uma fração. Mas essa fração, o numerador não é um número inteiro. Então isso aqui não pertence ao conjunto dos inteiros. Aqui pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas nesse caso eu não posso considerar essa representação numérica como sendo um número racional. Então aqui nós temos a seguinte situação, não pertence ao conjunto dos números racionais. Alguém pode estar se perguntando, ô Cris, e a raiz quadrada de 3 pertence a que conjunto numérico? Calma, aguenta só um pouquinho que a gente vai chegar a falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Perfeito? Pode ocorrer também de você levar essa divisão, esse quociente, a um número natural. Então você tem a fração 4/2. 4/2 é uma fração? É. Ao dividir, você obtém 2, e 2 é um número natural. Então, a operação que envolve uma soma de dois números racionais é um número racional. Então a adição é fechada. A subtração de dois números racionais gera um racional. A multiplicação entre dois racionais também é um número racional. E a divisão entre dois números racionais, ok? Aqui ele colocou, ó, eu estou colocando como asterisco, por quê? Porque não pode haver o racional na divisão nulo. Então, também será um racional. As quatro operações, as principais, eu estou chamando a atenção para vocês nessa representação, para que vocês fiquem aí atentos, fiquem ligados. Então, as operações em que, ou seja, envolvendo os números racionais, é fechada na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Não tem como fugir, tá certo, desse fechamento. E aqui eu trouxe uma diagramação.
Essa diagramação mostra, certo? Amplia a nossa interpretação do seguinte modo. Eu tenho aqui em vermelho o conjunto dos números naturais. Quais são esses números naturais? O 0, o 1, todos positivos, né? 2, 3, 4, 5. Termina só nesses elementos que eu mostrei? Não, é infinito. Eu representei alguns. Observe que no entorno eu tenho agora aqui, olha só, uma outra região que engloba o conjunto dos números naturais. Quem é que engloba o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números inteiros, muito bem. Todo número inteiro, preste atenção, todo número inteiro é natural? Não. Por isso que vai existir essa faixa aqui, olha. Essa faixa será ocupada justamente pelos números apenas inteiros. E aqui, os inteiros que são naturais. Todo natural é inteiro. Fica atento. Todo natural é inteiro. Porém, nem todo inteiro é um número natural. Exemplos, valores simétricos, alguns que eu coloquei nesse diagrama dos números naturais. Então, colocando alguns, olha aí, parei. Então, nós temos aqui alguns números que são apenas números inteiros. E aqui, números inteiros e números naturais. Observe também que o conjunto dos números racionais, olha só, engloba todos os números naturais e inteiros. Qual é a nossa conclusão? Todo natural é racional. Todo inteiro é racional. Porém, nem todo racional é inteiro ou natural. Por quê? Porque vão existir alguns números racionais, como esse aqui, o menos 0,4222 reticências, que indica uma dízima, porém periódica, né? Tá com o 2 aqui repetindo-se infinitamente. Então, 42222 reticência. Aqui eu tenho um número decimal, tem uma dízima também, mas a dízima finita, menos 3,4 é um número decimal com uma quantidade finita. Perceba que esse número daqui não é um número natural, esse número não é um número inteiro, consequentemente pode ser escrito na forma de fração, diversas formas, por exemplo, menos 34 sobre 10, atendendo à definição de números racionais. Ok? Menos 1/3. Então aqui também é uma fração. O numerador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro. Logo, esse quociente representa um número racional. Mais 9,6. Menos 1,55. Outra dízima periódica. Toda e qualquer dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. Ok? Essa fração é chamada fração geratriz. Então aqui 0,8, 0,8, né, ou 8 décimos, 4/5. 1 sobre 2, né, esse sinal positivo é desnecessário. Então aqui, ó, mais 1 sobre 2, então 1/2, 0,5 na forma decimal. Menos 0,02. Cris, isso é uma dízima? Não. Observe que a quantidade de casas decimais é finita. Só tem 2 casas decimais, 2 algarismos após a vírgula, né, do lado direito. Então aqui nós temos essas representações. Então, com esse esquema, eu espero que você tenha percebido a relação que existe entre os números naturais, inteiros e racionais. Os números racionais surgem justamente dessa necessidade, né, do homem ter que fazer uma representação, ter algo que ter que dividir esse algo. Imagina dividir naquela época um carneiro para 3 pessoas. Como seria essa representação? Difícil naquele momento, né? Se eu tivesse 3 carneiros para 3 pessoas, era um carneiro para cada uma. Então a necessidade impulsiona justamente o homem a essa criação dos conjuntos numéricos. Então a gente vai agora aqui avançando para falar um pouco sobre a dízima periódica, que pode ser simples ou composta. Então só para relembrar aqui, vê só, 0,2222 reticência. Qual é a regrinha para a gente transformar uma dízima periódica simples em uma fração geratriz? Então olha só, na dízima periódica eu tenho uma parte inteira, que nesse caso aqui é 0, e eu tenho o período. Então a gente junta aqui, olha, parte inteira mais parte periódica, então fica 0,2. 0,2 é 2.
e eu subtraio justamente a parte inteira, que nesse caso representa aqui o zero. E divido, aqui embaixo agora, aqui nós vamos ter tantos 9 para tantos algarismos que eu tenho na parte periódica. Essa é a regrinha. Então, 2 menos 0 dá 2 nonos. Cris, teria uma outra forma sem ser por regra, porque eu não sou muito fã de regra, eu tenho dificuldade às vezes de memorizar. Bom, uma forma de você entender por que 0,222 é a fração geratriz 2 nonos é por meio das equações. Então eu pegaria agora aqui, igualaria essa forma decimal, com infinitas casas decimais periódicas, igualaria a x. Bom, em seguida eu vou multiplicar por 10 ambos os lados da igualdade. Então aqui multiplicando por 10, 2,22 reticências, e aqui é igual a 10x. Ok? Tranquilo? Aí o que é que vai acontecer agora aqui? Nós podemos, nesse momento, separar. Vamos separar a parte inteira da parte decimal. Então aqui é 2 mais 0,222. Aí você diz, poxa, continua ainda com a parte decimal periódica. Concordo, mas olha só quem é o x. O x é 0,2222. Então nós teremos 2 mais x igual a 10x. Então isso aqui vai ser igual a 2, que é igual, resolvendo essa equação, 10x menos x, 9x. Portanto, x é igual a 2 nonos. É óbvio que a regrinha traz praticidade, rapidez na resolução. Mas se você entender o mecanismo por meio da equação, a gente poderia utilizar até de outro artifício. Quer pensar um pouquinho? Vê, vamos lá. Raciocina comigo. No momento em que eu tenho essas duas expressões, a segunda derivada da primeira, eu poderia, olha só, eu poderia multiplicar essa primeira aqui por menos 1, olha só, e somar com a de baixo. Então, somando membro a membro, olha só o que aconteceria. Aqui ficaria simplesmente 2 e aqui ficaria simplesmente 9x. Então, 2, o 9 passo dividindo, olha só, teríamos essa relação já de imediato. Ok? Bom, o importante é que, para ganhar praticidade, você entenda que, colocando aqui um outro exemplo, as dízimas periódicas simples. É fácil. Basta você pegar aqui, olha, a parte periódica e associar tantos 9 a quantos algarismos você tenha na parte periódica. O período aqui é único, é 3 que se repete. Então aqui nós teríamos 3 nonos ou 1/3 como resultado da dízima periódica, a forma da fração geratriz. Ok? Vamos ver outro exemplo? Outro exemplo aqui eu tenho e eu trago para vocês é justamente a parte inteira. Olha o número aqui, 34,13. Então nós temos sempre, eu pego parte inteira mais período, pela essa regrinha aqui, olha, para fazer a conta mais rápido. Então, parte inteira 34, mais o período que é 13, então o número fica 3.413, menos a parte inteira. Quem é a parte inteira aqui? O 34. E o denominador? O denominador será formado por tantos 9 quantos algarismos você tenha na parte periódica. Então aqui, 9 porque é 13. Aqui foi diferente porque só o 2 se repetia. Ô Cris, mas o 2 está se repetindo 3 vezes. Ele vai se repetir infinitas vezes. Aqui a parte periódica é 2. O 13 vai se repetir infinitas vezes. A parte periódica aqui é 13. A esse tipo de dízima, ou seja, onde a parte decimal tem um grupo ou um único algarismo, tá certo? Se repetindo de forma periódica, chamamos de dízima periódica simples. Bom, para que você consiga de fato um bom desempenho com relação às dízimas periódicas, é necessário você praticar. E nós temos na nossa lista de exercício
alguns exemplos aí que vai deixar você aí, certo? Prontinho, afiadinho. Dízima periódica composta, fera. Tem uma diferença aqui. Cadê a parte não periódica desse número? Vamos analisar o número. 6,37777. Quem é o período? Bom, o período é 7. O 7 ele se repete indefinidamente, né? Infinitas vezes aqui o 7 vai aparecer. Porém, entre a vírgula e o número, né, que representa o período, eu tenho um número aqui, é um intruso. Olha, esse 3 aqui, ele é chamado parte não periódica. Então, número que não se repetem e período. Então aqui, ó, números que não se repetem junto com o período. Então ele juntou a parte inteira também, ó. Inteira, você pode até colocar aqui assim, ó, inteira, parte inteira e número que não se repete com o período. Então aqui, ó, ficou 637. Menos os números que não se repetem. É que fica mais claro, né, quando eu escrevo assim, números que não se repetem, porque só está havendo a repetição aqui de quem? Do 7. Então, quem é que não se repete? 63. Então, quem não se repete e o período. Menos, justamente, quem não, olha só, repete, 63. Agora, uma dica diferente. O 9 continua sendo associado a quantidade de algarismos do período. Nesse caso, o período é 7. Então, só tem um algarismo. Então, só vai ter um 9. Seguido de zeros. Esses zeros eles vão estar associados à quantidade de algarismos da parte não periódica. Então, só tem um algarismo que não se repete depois da vírgula. É chamada parte não periódica. Ok? Então, o número ficaria 574 dividido por 90. É importante praticar, é importante refazer, tá certo? Esses exemplos e outros exemplos para que você fique aí, certo? Afinado, pronto para qualquer situação envolvendo dízima periódica. Vamos agora para a próxima representação numérica. Aqui o símbolo é o I, ele representa o conjunto dos números irracionais. Olha aqui uma chargezinha assim. Também te chamaram de irracional? O gatinho aqui ficou sem entender, né? Bom, essa representação é de um número irracional. Agora, por que esse número é chamado irracional? Bom, x é um número irracional, tal que x é dízima não periódica. Quando você faz o cálculo da raiz quadrada de 5, pega a sua calculadora aí, coloca aí, raiz quadrada de 5, coloca, aperta o igual. O que é que vai aparecer? Vai aparecer aí, né, tela cheia de todos os algarismos que a sua calculadora consegue representar. Se você tivesse um computador mais potente, ele escreveria muito mais casas decimais. Aí eu te pergunto, quantas casas decimais existem na parte decimal da raiz quadrada de 5? Parou para pensar? Pois é, são infinitas casas decimais e não tem periodicidade, ou seja, não tem aquele algarismo que se repete de forma sucessiva. Ô Cris, mas eu vi a presença de vários algarismos e ele se repetiu. Eu sei, ele vai ter que aparecer algarismos de fato repetidos, porém não tem periodicidade, é diferente. Ok? Então, aí nós temos o conjunto chamado números irracionais. Olha aqui um exemplo. Raiz quadrada de 2. 1,41, 42, 13, 5. Observe, o 4 apareceu aqui e apareceu aqui. Isso representa periodicidade? Não. O 1 apareceu aqui e o 1 apareceu aqui. Representa periodicidade? Lógico que não. Esse 1 provavelmente vai aparecer mais adiante. Isso não caracteriza periodicidade. Para ser periodicidade, era para ter um grupo de algarismos que se repetissem. Poderia ter 10, 12, 15, 20 algarismos que se repetissem de forma agrupada, mas isso não acontece com as raízes quadradas, por exemplo, de números primos. Um outro número que é irracional, ou seja, não pode ser escrito na forma de fração, porque existe uma distinção entre números racionais e números irracionais. Os racionais podem ser escritos na forma de fração, como nós vimos. Numerador e denominador na forma de números inteiros. E denominador diferente de zero. Já os números irracionais não tem como ser escritos na forma de fração. Alguém pode estar pensando, ah não, eu consegui escrever agorinha aqui no meu caderno
eu escrevi uma fração raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 5. Olha aí, Cristian. Isso é uma fração e esses números são irracionais. Concordo. Concordo que são frações, que é uma fração, perdão, e que esses números são irracionais. Mas o fato de ser fração não garante, pura e simplesmente, que ele seja um número racional. Então isso aqui não pertence ao conjunto dos números racionais. Isso aqui vai ser um número irracional, nesse caso. Agora, existem casos e casos, presta atenção. Raiz quadrada de 32 dividido pela raiz quadrada de 2. Muito cuidado. Às vezes você pega uma pedra bruta dessa aqui, que é uma fração, e rapidamente você quer dizer, não pertence ao conjunto dos números racionais. Cuidado, esse número aqui é racional. Já parou para pensar por quê? Você poderia aqui racionalizar, você poderia utilizar de algumas propriedades envolvendo a radiciação. Uma propriedade simples aqui seria escrever um único radical e dividir os radicandos. 32 dividido por 2. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 16. E quanto é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. E 4 é um número o quê? Racional. Então essa fração aqui, ou seja, a divisão de dois números irracionais, pode ser um número racional. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu escrevi algumas propriedades para vocês aqui. Olha só. Propriedade 1. Se o número raiz enésima de A, com n sendo o número natural asterisco, e A pertencente ao conjunto dos números naturais, se esse resultado não é inteiro, então esse número é irracional. Perfeito. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7. Então, essa representação aqui do que eu acabei de falar são números irracionais. Agora, imagina, raiz quadrada de 4, raiz cúbica de 8, raiz quadrada de 36. Não atende à propriedade 1, então seriam números racionais. A soma de um número racional com um número irracional é um número irracional. Olha aí, boa, né? Então está fechada aqui essa representação. A soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional. A diferença entre o número racional e o número irracional também é um número irracional. O produto entre um número racional diferente de zero com um número irracional é um número irracional, certo? Então, dúvida também aí nenhuma. Exemplo, 2 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 é um número irracional. Número racional, número irracional, e eu estou dobrando esse número irracional, não consigo transformá-lo em um número racional. Ou seja, não tem como representá-lo na forma de fração, não tem como representá-lo na forma decimal, ou seja, de uma dízima periódica finita, não tem como. Não tem como representá-lo na forma de uma dízima periódica infinita, né? Então não tem, só pode ser irracional. E por último, o quociente entre um número racional e um número irracional é um número irracional. Perfeito? Então atenção para essas propriedades, porque nem tudo que parece é de fato, como eu mostrei em outros exemplos. Então, a soma, a diferença, o produto e o quociente entre dois números irracionais não necessariamente resulta em número irracional. Olha um exemplo. Número irracional somado com outro irracional, né? O seu simétrico. Então, menos raiz de 3 mais raiz de 3, 0. E o que 0 representa? 0 representa racional. Raiz de 3 vezes raiz de 3, olha, irracional vezes irracional. Isso representa raiz quadrada de 9, que é 3, ou seja, número racional. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, 1. Então, um número irracional dividido por outro irracional pode ser um número racional. Pode, de fato. Aqui eu peguei um exemplo diferente, raiz de 3 dividido por raiz de 5. Então aqui não pertence aos números racionais. Aqui, olha, já deu um número racional e eu trouxe para vocês um outro. Então a intenção aqui não é trabalhar com todas as possibilidades, mas sim implantar a ideia da reflexão diante de qualquer probleminha, de qualquer questionamento. Na matemática é assim, a gente tem que parar, pensar, para depois responder, ok? E aqui a gente fecha com, nessa primeira parte, com o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união
o agrupamento de todos os racionais com os irracionais. Um número irracional jamais poderá ser racional. Dizemos que os conjuntos eles não têm elementos em comum, a interseção é vazia. Então, essa representação que eu estou fazendo aqui, olha, imagina, tudo isso aqui representa o conjunto dos números reais. Parte desse infinito são os números irracionais e a outra parte desse infinito são os números racionais. Dentro dos racionais nós teremos os números inteiros e dentro dos números inteiros, natural. Todo número natural é inteiro, todo natural é racional, todo natural é real, todo natural não é irracional. Perfeito? Tranquilo? Então, muita atenção, esse diagrama ajuda, o diagrama que está aí do lado para vocês, ajuda e muito nesse entendimento, nessas correlações envolvendo os conjuntos numéricos. Perfeito? Aí eu trouxe aqui uma representação geométrica do conjunto dos reais. Quando eu faço a representação geométrica do conjunto dos reais, todos os pontos que estão aqui nessa reta, ou eles são números racionais, ou são números irracionais. Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, 5/6. 5/6 é um número de que tipo? Racional. Ele é um número racional e ele está localizado em que posição aqui nessa reta? Bom, está na parte positiva. Porém, verifique que 5/6 é menor do que um inteiro. 5/6 é menor que um inteiro, porém está muito próximo de 1. Se você dividir 5 por 6, vai dar aproximadamente 0,8 alguma coisinha. E aí esse ponto A estaria aqui, certo? Já próximo do 1 positivo, certo? Já o B, vamos representar agora aqui o raiz quadrada de 3 pelo B, o ponto B. Raiz de 3, a aproximação dessa raiz é 1,7. 1,7 positivo, nesse caso. E aí nós teríamos a posição aqui maior do que 1, porém menor do que 2. Então a raiz quadrada de 3 está mais ou menos aqui nesta posição. E por último, menos 4 nonos. Ora, menos 4 nonos, se você dividir menos 4 por 9, eu sei que está na parte negativa, e é menor do que um inteiro, né? Então, está nesse intervalo. E dividindo o 4 pelo 9, isso é 0,44, é abaixo ainda da metade dessa unidade. Aqui eu tenho uma unidade da parte negativa. Então, metade dessa uma unidade, e ele está mais próximo do zero. Até porque a metade de 9 seria 4,5. Então ele está mais próximo aqui do zero, está abaixo, tá certo, da representação da metade da unidade. Ponto C representado. Então, eu quero que vocês fiquem bastante tranquilos na hora de representar. O grande segredo é a padronização da unidade. Uma vez que você tem aqui a padronização e a colocação, a representação dos números inteiros e o zero servindo como referencial, nós vamos conseguir representar qualquer número real na reta. Só fazendo a leitura aqui dessa simbologia, nós temos que o conjunto dos reais, representado pelo elemento x, tal que x pertence a quê? Ou seja, x pertence ao conjunto dos racionais ou x pertence aos irracionais. Ou x é racional ou x é irracional. O A racional, o B irracional e o C racional. Perfeito? Vamos para a nossa primeira questão da pré-aula Matemática 1, semana 1. Sobre a teoria dos conjuntos, assinale a alternativa correta. Se um número é natural, ele não poderá ser também um número. Então, só para lembrar, olha só, eu tenho aqui o conjunto dos números reais, separado aqui os números irracionais e os racionais, e os naturais aqui justamente englobado aqui pelos racionais. Então, o número natural pode ser inteiro? Sim, sim, todo natural é inteiro. O número natural pode ser racional? Perfeito, todo número natural é racional. Todo número natural é real? Real, verdadeiro também. Todo número natural é irracional? Não. Verifique que
o conjunto dos números naturais, ele está sendo englobado pelos racionais e não pelos irracionais. E aí ele coloca aqui agora por último, né? Letra E, um número complexo. É verdade. O número complexo, eu não falei ainda, deixei aqui para o exercício, ele representa aqui, olha só, ele engloba todos os números reais. Então, um número irracional é complexo, um número real é complexo, um número racional também é complexo. E os números complexos, preste atenção, ele tem uma parte imaginária. Veja, a intenção aqui não é explicar o número complexo, é somente fazer um breve comentário da sua existência e o gabarito é letra C. C, irracional. Vamos para a segunda? Então bora lá. Na reta numérica indicada a seguir, todos os pontos marcados estão igualmente espaçados. Então daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tem a mesma medida de comprimento. Ô Cristiano, vale uma unidade? Bom, não sei, né? Provavelmente não. Tem uma unidade padrão, mas não é o afastamento entre números inteiros. Até porque aqui é um número racional, aqui é outro racional. Então, entre esses dois números racionais, existe um afastamento, e esse afastamento ele foi representado em 4 partes iguais. Então, vê só, sendo assim, a soma do numerador com o denominador da fração irredutível, que representa x, é igual a. Então, ele está afirmando que x é uma fração. E essa fração nós vamos ter que descobrir. E como é que nós vamos descobrir o valor de x? Veja, o ideal nesse caso, fica atento aqui, ó, preste atenção. Se eu tenho essa representação da reta, ok? E eu tenho aqui o ponto que representa 3 sétimos, e aqui vale 4 sétimos. Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto mede esse comprimento aqui, né? Que valor numérico está associado. Bom, se aqui fosse ao invés de 4 sétimos, por exemplo, imagine que aqui fosse o 4 e aqui fosse somente o 3. Quantas unidades de comprimento nós teríamos aqui? Que operação matemática você realizaria? A subtração, né? Então, se eu tenho 4 e eu subtraio 3, vai restar 1, que é esse comprimento. Imagine que ao invés de 4 aqui eu tivesse 8 e aqui 3. Então como é que ficaria então o valor? Então aqui nós teríamos 8 menos 3 e nesse caso resultaria em 5 unidades de comprimento. Qual é a diferença? Bom, a diferença nesse caso é que nós temos a representação na forma de um número racional. Então aqui eu teria 3 sétimos e 4 sétimos. Então, 4 sétimos menos 3 sétimos. Ou seja, para subtrair, vamos relembrar? Subtração de fração. Para subtrair duas frações é necessário que os denominadores estejam o quê? Iguais. Já é o caso. E aí a gente só subtrai quem? Os numeradores. Então conserva o denominador e subtrai os numeradores. 4 menos 3, 1 sétimo. Então aqui nós temos esse comprimento aqui equivale a 1 sétimo. Só que esse 1 sétimo foi dividido em quantas partes iguais? 4 partes iguais. Então você vem agora aqui, olha só, nessa subtração, deu 1 sétimo e eu divido por 4. Então vamos dividir 1 sétimo por 4. Dividir um número por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. 1/4 de alguma coisa é a quarta parte dele. Então eu quero 1/4 de 1 sétimo. Então 1/4 de 1 sétimo nós temos agora uma multiplicação entre frações. Já no caso da multiplicação, os denominadores não precisam ser iguais. Basta multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então aqui nós teremos 1/8. Então, cada trechinho daquele é 1/8. Então imagine que o x está aqui. Vamos lá, né? Metade e metade da metade. Nós teríamos isso aqui. Então, esse comprimento agora aqui é de 1/28. Como eu quero chegar no valor de x, o que devo fazer? Eu devo adicionar aos 3 sétimos 1/8.
Logo, nós teremos 3/7 mais 1/28. Detalhe, os denominadores eles não são iguais. Deveríamos transformar essa fração aqui de modo a que os denominadores ficassem equivalentes. Bom, que número você multiplica o 7 para que ele se iguale ao 28? Ao 4, né? Então, se nós multiplicarmos por 4 o numerador e por 4 o denominador, nós vamos ter 12/28 e somaremos a 1/28. Ô Cris, por que tu não trabalhou com a ideia do MMC? Bom, se você acha mais conveniente, você pode trabalhar com a ideia do MMC. Como não foi explorado na aula de hoje, eu estou trabalhando da forma mais simples para que você perceba essa relação. Então, somando, olha só, somando 12/28 mais 1/28, iremos obter 13/28. O que é que o problema pede? A soma do numerador com o denominador. Portanto, essa soma resultará em 41. 11 vai 1, 41 é a soma e o nosso gabarito é a letra C do comandante. Perfeito? Perfeito. Então vamos só marcar aqui a letra C, 41. Vamos para a terceira? Vamos lá. Na terceira questão diz o seguinte: Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição de caridade. No final do dia, restaram 2 latas de tintas idênticas, de mesmo tamanho e cor. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade de sua capacidade e a outra estava cheia de tinta até 3/4 de sua capacidade. Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais, a serem armazenadas nessas mesmas latas. A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à sua capacidade após essa divisão é. Então, nós temos aqui as opções de resposta. Vamos voltar lá para lembrar quanto é que tinha em cada uma das latas. Então você já identificou que vamos trabalhar com números racionais, certo? As frações aí apareceram. Então, na primeira lata, a fração que existia nessa primeira lata era, ali ó, metade de sua capacidade. E ele não representa isso por meio do simbolismo dos algoritmos. Ele usa o texto aqui, olha. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade de sua capacidade. A representação da metade de um todo, olha só, 1/2. Já a segunda lata, aí sim ele já representa por meio, tem 3/4 de sua capacidade. O que é que ele quer fazer? Somar, né? Misturar esses dois quantitativos. Como essas frações elas representam partes do mesmo todo, isso é importante frisar, certo? Então, por exemplo, metade de uma quantidade mais metade de outra quantidade, isso dá um inteiro? Depende. Depende. Se for metade da mesma quantidade, do mesmo todo, certo? Metade de 100 é 50. Metade de 200 é 100. A soma dessas metades dá metade de quem? Qual o referencial? De 100 ou de 200? Perceberam? Então, como eles, no problema ele diz, olha, as latas elas são idênticas de mesmo tamanho e até mesmo de mesma cor. A cor era o que menos importava, mas tem mesmo tamanho. Então, nesse caso, nós podemos somar, já que elas representam partes do mesmo todo. E em seguida, o resultado dessa soma eu vou dividir. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Ok? Então, se você já entendeu que essa divisão por 2 é multiplicar por meio, metade de alguma coisa já é a divisão por 2. Metade do meu salário, metade dos meus ganhos é pegar o que eu ganho e multiplicar por 1/2, 0,5, ou dividir por 2. Essa operação matemática aqui é equivalente. Dividir por 2. Ok? O que é que vai acontecer?
Isso vai ser uma fração, divisão entre frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Bom, se é o inverso de 2, é 1 sobre 2. Então a gente já multiplica logo pelo inverso, que é o que vai acontecer. Ok, fera? Vamos ganhar tempo. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Bom, se você quiser, você pode calcular o MNC. Eu vou igualar multiplicando o numerador e denominador por 2. Então nós iremos encontrar 2 quartos mais 3 quartos vezes 1 meio. Isso aqui vai dar quanto? 5. Ok? Nós teremos 5 quartos vezes 1 meio. Na hora de multiplicar uma fração por outra, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, então nós teremos 5 oitavos, tá certo? Em cada lado. E aí, o nosso gabarito é a letra B. Perfeito. Então, gabaritada, mais uma questão. Vamos para a próxima? Para a quarta questão. De acordo com os conjuntos numéricos, analise as afirmativas abaixo. Se você quiser, dê uma pausa no vídeo, tente chegar à resposta e confira, tá certo? Logo mais. Vamos ver. Todo número natural é inteiro. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Todo número real é complexo. Todo número racional é inteiro. São verdadeiras as afirmativas. Então vamos ver aqui. Eu selecionei o que é a pergunta, né, no caso, as proposições, que eu quero classificar como verdadeiro ou falso. E eu representei aqui embaixo o conjunto dos números complexos, olha só, que engloba todos os números reais. Quem está aqui é complexo puro, certo? E quem está aqui é complexo também, porém real. Aí nesse caso aqui são os irracionais, os racionais, números inteiros, que não são naturais, porque aqui também é inteiro, e os naturais, os inteiros positivos. Então, todo número natural é inteiro. Verdadeiro. Verdadeiro. Todo número natural é inteiro. Então, 1 e 1. Já elimina aqui. Letra D, letra E. 2. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Cuidado com essas palavrinhas. Sempre. Olha só. Se você somar raiz de 3... com o seu simétrico, menos raiz de 3, isso resultará em quê? Então veja só, raiz de 3 somado com menos raiz de 3. Eu estou somando dois números irracionais e essa resultante aqui, olha só, 0. E 0 pertence a quem? Ao conjunto dos números racionais. Então, a 2 é falsa. Todo número real é complexo. Verdadeiro. Veja, nesse momento você não precisa conhecer os números complexos. Basta saber que existe um conjunto que engloba todos os números reais. E esse conjunto é o conjunto dos números complexos. Perfeito. Ok, fera? Então aqui vão ficar os complexos puros. E aqui, na verdade, os números reais. Então, todo número real é complexo. Todo número natural é complexo. Todo número inteiro é complexo. Todo número racional é complexo e todo número irracional é complexo também. Perfeito? Então, proposição 1 e 3 já teríamos como gabarito a letra B. Mas vamos analisar a proposição 4. Todo número racional é inteiro. Falso. Existem números irracionais que não são números inteiros. Exemplo, algumas dízimas periódicas, né? As dízimas periódicas, os números decimais, 2,3, não são números inteiros, e são números racionais. Então, de fato, gabarito, letra B de bola. Vamos para a última. Dados os números racionais, 3 sétimos, 5 sextos, 4 nonos e 3 quintos, a divisão do menor deles pelo maior é igual a... Bom, então, teríamos dois caminhos para resolver esse problema. O primeiro era tentando encontrar um denominador comum, ok? Escrevendo as frações equivalentes. Segundo caminho, Cris. O segundo caminho seria dividir cada um do numerador pelo seu respectivo denominador. Então aqui, 3 dividido por 7, 5 dividido por 6, 4 dividido por 9, 3 dividido por 5.
Faria todas essas divisões. E em seguida, realizaria a operação não pelo resultado da divisão, e sim pela fração que está aqui representada. Porque ele quer a divisão entre duas frações. Repete a primeira e multiplicaria pelo inverso da segunda. Ok? Então, vamos ver aqui os números. Algumas das opções que nós teríamos aqui nessa operação. Então, 3/7, 3/7, 5/6, 4/9 e 3/5. Bom, eu apresentei a questão do MMC, mas aqui a gente pode fazer, né, o cálculo, realizar o cálculo do MMC entre 5, 6, 7 e 9. Vamos realizar a decomposição simultânea. Então, começando aqui pelo 2, repete o 5, dá 3, 7, repete o 9. Por 3, repete o 5, dá 1. Por 3, 5, 1, 7 e 1. E agora, por 5, 1, 1, 7, 1. E por 7, uma decomposição simultânea, utilizando aqui os números primos. Então, nós teríamos aqui 6, 18, 18 vezes 5, 90, 90 vezes 7, 9 vezes 7, 63, 630, ok? Então, 35, 70 vezes 90, 630. Bom, 630, então eu venho aqui, olha, 630 dividido por 7. Vou usar aqui a própria decomposição. Se eu dividir por 7, eu elimino 7 daqui. Então vai ficar quanto? 10, 90. Então, 630 dividido por 7 dá 90. 90 vezes 3, 270. Outro número, agora vamos para divisão por 6. Ó. Vou eliminar e vou eliminar. Então aqui vai ficar quanto? 35 vezes 3. 35 vezes 3 dá 105. Só que é 105 vezes 5. 630 dividido por 6, 105. 105 vezes 5. 105 vezes 5 dá 525. 525. E agora vamos lá para o denominador 9. Se eu eliminar aqui, olha, o 9 vai sobrar 10, 70. Então 630 e 70, 7 vezes 4, 28. 280. E agora 630, vamos dividir aqui por 5. Se eu dividir por 5, eu só elimino esse. Então aqui vai ficar quanto? Quando eu dividir por 5, 6, 18, 18 vezes 7. 18 vezes 7. Isso dá 70 mais 56. Isso dá 126. Ok? 126. 126 vezes 3. 126 vezes 3. Isso dá 6 vezes 3, 18. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 7. 3. 378. Tá aqui, ó. 378. 18 vai 1, 6, 7, 378. Qual é o maior? Ele pede a divisão do menor, ou menor tá aqui. Menor valor. Menor. E o maior? O maior está aqui. Esse é o maior. Vocês perceberam que deu trabalho? Eu fiz de propósito essa resolução pelo cálculo do MMC. Você que esperou até o término da aula, eu tenho uma outra proposta. Bom, já sabemos qual é o menor. Eu vou escrever aqui. E já sei qual é o maior. Mas a minha outra proposta seria o seguinte. Vamos lá. Seria trabalhar com a ideia da inversa, da fração, né, do número inverso. O
Quem é o inverso de 3 sétimos? Seria 7 terços. Vou colocar aqui a ideia do inverso. Trabalhar com a divisão dos inversos. Então, 3 sétimos, 7 terços. O outro seria 6 quintos. O outro seria 9 quartos. E o outro seria 5 terços. Ok? Está aqui. Bem, 3 sétimos. Eu poderia colocar na forma mista aqui. Ou seja, isso seria 2 inteiros. Ok? 3 vezes 2, 6. 2 inteiros e 1 terço. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Quem conhece o número misto está aqui, ó. 2 inteiros e 1 terço. E quem é 1 terço? É a parte decimal. 1 terço é 0,33333. Então, isso aqui vai ficar 2,333 reticências. Está bem bonitinho aqui. 2,33 6 quintos. Bom, dividir por 5, nós podemos fazer o seguinte, dobrar e dividir por... dividir por 5, nós podemos transformar essa divisão mentalmente nisso aqui, ó. Dobrar e dividir por 10. Então, quem é o dobro de 6? 12. E 12 dividido por 10 dá 1,2. 1,2. A gente continua. 4 nonos. Quem é 4 nonos? Bom, 4 nonos, isso daqui vai dar 2 inteiros. 2 inteiros e 1 quarto. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 inteiros e 1 quarto. E quem é 1 quarto? 0,25. Esse aqui é 2,25. E agora, o 5 terços. Quem é 5 terços? Isso vai dar 1 inteiro e 2 terços. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Tá vendo aí, ó? O trabalho que eu estou tendo aqui é para mostrar para vocês essa representação. Ok? Então, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Isso aqui é 1 inteiro e 2 terços. 2 terços é 1 terço vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 6, 6, 6. Só que como eu estou trabalhando com os inversos, o menor será justamente o que tiver maior resultado, né? E aí, nesse caso, o nosso de maior resultado ficou aqui, esse valor aqui, o de maior resultado, ele é o menor. Maior resultado é o menor. E o de menor resultado do quociente é o maior número. De fato, ele está aqui, é o segundo, que ele será o maior. Então, menor, maior, utilizando a ideia dos inversos. Ok? Qual seria a terceira e última forma, sem ir pelos decimais? Era ter trabalhado com a divisão do próprio número, né? Então, eu deixo essa terceira opção para vocês, né? Então, 3 sétimos, você resultado aí divide. O outro, né? O 5 sextos, você dividiria. O 4 nonos, esse é o mais fácil de fazer, né? Porque ele tem aquela representação da dízima periódica, então isso aqui seria 0,444 reticências. E aqui nós teríamos 3 quintos, também é fácil, né? Porque dobra e então dá 0,6. Né? Exato. Só ficaria essas duas continhas aqui. Então, veja que, às vezes, um caminho que você conhece, e eu relutei em fazer isso no início dos exercícios, que foi o cálculo do MMC, do trabalho que nos dava. Então, pensa direitinho antes de executar qualquer ação, e agora vamos fazer de fato o que ele está pedindo. Então, subtrair o menor do maior, aqui fica aí para você esse cálculo, né, para você identificar de fato que ele é o menor e esse é o maior, e agora vamos realizar a divisão. Então, a divisão do menor deles pelo maior. Então, dividir o menor, dividir pelo maior. Então, a divisão entre duas frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 5, 35. É o nosso resultado, 18, 35 avos, e o nosso gabarito é a letra C. Fera, um beijo para vocês, bons estudos. Massa ter vocês aqui atentos nessa primeira aula. Espero que vocês fiquem aí
nessa pegada até o final. Você que está distante também, que não está aqui na nossa cidade, que está distante assistindo as nossas aulas, um beijo no coração e até o próximo encontro. Valeu, galera!